Olá, tudo bem? Esse é o nosso último encontro remoto antes da segunda avaliação bimestral e com este assunto que é ponto de distribuição, um dos pilares dos 4P, nós vamos concluir o nosso trabalho. Procurarei ser o mais didático e mais sucinto, tendo em vista que nós só temos 15 minutos para explorar todo esse assunto. Este P que nós vamos abordar agora, que é ponto de distribuição, pode ser visto em diversos autores com nomenclaturas diferentes: ponto de venda, canal de distribuição, né? Sistema de distribuição, significa a mesma coisa. Nós vamos adotar o P de ponto de distribuição ou praça. E é fundamental. Nós já vimos que o sistema dos 4Ps, que é uma estratégia de fortalecimento das relações entre as empresas e os consumidores através do processo de distribuição de produtos, de comunicação, de precificação, só funciona se for de uma forma articulada. E cada um desses P's tem a sua relevância. No caso da distribuição do Brasil, nós temos que levar em consideração uma série de situações. A primeira delas é o tamanho do Brasil. O Brasil tem 8.547.403 quilômetros quadrados. Vejam só, é o quinto maior país em extensão territorial do mundo, só inferior a Estados Unidos, China, Canadá e Rússia. Então, é um país de condição continental e com áreas completamente diferentes. A região norte tem características próprias, diferenciadas do nordeste, do centro-oeste, do sudeste e do sul. E como fazer chegar um produto da fábrica ao consumidor final é fundamental para o êxito, para o sucesso da venda do produto, da comercialização do produto. Fazer com que o produto saia da fábrica e chegue até os olhos do consumidor. Se possível, até a sua residência, lógico, né? Então veja só, nós temos um país em condições continentais, com situações geográficas completamente diferentes. Como é que é o Amazonas? O Amazonas é o maior estado do Brasil. E a densidade demográfica é muito pequena. As cidades são localizadas distantes umas das outras. A maioria delas não tem ligação terrestre. O transporte é feito por via fluvial, através dos rios, né? Há uma densidade de água muito grande, ou por aviões de pequeno porte ou helicópteros. Imagine, por exemplo, como é que os produtos chegam nas favelas no Rio de Janeiro, cheio de morros, ruas estreitas, escadarias. Então tem que ter toda uma logística apropriada em função da situação. São Luís, que é uma cidade aqui do vizinho estado do Maranhão, que é uma cidade antiga, o centro da cidade de ruas pequenas, estreitas, tortuosas, com aclives e declives, é também extremamente complexo e tem que ter toda uma logística própria. Já Teresina é uma cidade planejada, embora o crescimento tenha sido desordenado, nós ainda temos ruas largas, né? Em algumas ruas planas, pelo menos no centro da cidade, mas ao tamanho do fluxo de pessoas e de carros. Então, para fazer com que o produto saia da fábrica e chegue até as lojas e até próximo do consumidor o mais possível, obviamente tem que ter toda uma estratégia de planejamento, de logística. Por isso é que o marketing, como outras áreas humanas, como a medicina, por exemplo, que você tem especialistas, o marketing também tem especialistas. Na área de publicidade, nós temos os publicitários.
Na área de precificação, tem especialistas na área de precificação. A área de elaboração, na concepção de produtos, nós temos especialistas de marketing nessa área. Área de pesquisa, pois na área, né, nesse segmento de distribuição, nesse pilar dos 4Ps, nós temos especialistas em logística de distribuição. E tudo isso tem que ser levado em consideração ao transporte, ao tipo de transporte, ao custo do transporte, para não inviabilizar o preço de mercado, a agilidade, né? Fazer com que o produto chegue o mais rápido possível, a integridade, fazer com que os produtos cheguem sem nenhum dano, sem uma danificação. Então, tudo isso envolve planejamento logística. E as empresas que têm logística mais avançada, mais evoluída, terminam de alguma forma sendo mais competitivas. Eu vou dar um exemplo e eu espero que vocês entendam. Eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma empresa, mas há algum tempo atrás, quando a gente pensava no e-commerce, no varejo eletrônico, as minhas lojas de referência, onde eu mais comprava, Mercado Livre, por exemplo, e nas Americanas e Submarino, hoje eu compro no Magazine Luiza, no Magalu, que hoje é a grande referência de varejo eletrônico no país. Por que isso? Pela facilidade, pela tranquilidade, pela agilidade. Outro dia eu precisei de um notebook para ministrar as minhas aulas remotas. O meu tinha dado pane, né? Tinha dado pau, como se diz na gíria, e eu entrei em contato com a Americana e a expectativa é de que chegasse em 15 dias. Eu entrei em contato com o Magazine Luiza, em 48 horas chegou na minha casa o equipamento. Então, a logística de distribuição hoje é cada vez mais fundamental. E é sobre isso que nós vamos falar nessa videoaula. E o que é o ponto de distribuição? O P de praça é também conhecido como ponto de venda ou canal de distribuição. É o local em que a empresa coloca à venda aquilo que ela oferece, né? O bem, o serviço, onde o consumidor fará contato com o produto, como serviço. A praça não se resume, portanto, a um local físico, um ambiente físico. Pode ser, por exemplo, cada vez mais utilizado o e-commerce, o comércio eletrônico, a internet. Por isso, as grandes empresas que trabalham com e-commerce trabalham com sites, né, com Facebook, Instagram, né, são pontos de venda eletrônico na internet. E é o local em que a venda acontece, onde acontece a troca do produto pelo valor, né, na comercialização. É onde o público tem contato com o produto que ele deseja, que ele necessita. E é para onde o cliente deseja, né, onde ele sabe que pode encontrar aquele produto, é onde ele deseja satisfazer suas necessidades e adquirir os bens, é onde ele se dirige. Então, a praça não leva em consideração apenas o espaço disponibilizado para a venda, mas também a logística, como se encontra a visibilidade do produto e a distribuição, ou seja, onde o cliente vai se deparar com o produto, com o bem ou serviço que ele tem necessidade. Vocês estão vendo aí, acima da minha imagem, uma figura que é muito importante, né, no processo de planejamento. Como fazer com que o produto saia da fábrica e chegue até o consumidor final? Nós temos 3 formas. Um canal direto entre o fabricante e o consumidor. Isso é muito típico de pequenas fábricas que não têm uma estratégia de distribuição adequada ou que o raio de abrangência desta fábrica é pequeno. Uma fábrica, por exemplo, de uma região, de um bairro que tem consumidores muito localizados, então normalmente o canal de distribuição é direto. Ela tem um ponto de venda na própria fábrica. Não é o comum. O segundo
item é um canal mais limitado, da fábrica diretamente para o varejista. Isso acontece com algumas lojas de confecção, que compram diretamente do fabricante. E o terceiro, que está mais acima, que é o mais comum, os fabricantes vendem para atacadistas ou distribuidores, que são aqueles que compram em grandes quantidades, por isso eles conseguem condições melhor de pagamento e preços. E os atacadistas e distribuidores vendem para os varejistas, que por sua vez fazem chegar ao consumidor final. Então, o ponto de distribuição, o P do ponto de distribuição, leva em consideração a seleção dos canais envolvendo fábrica, atacadista e varejista, a logística de transporte, principalmente num país como o nosso, envolvendo o aspecto rodoviário, aviões e barcos, e a logística de distribuição. Normalmente, os grandes lojistas têm centros de distribuição regional. Agora há pouco eu falei sobre o Magazine Luiza. E por que ele é mais ágil de fazer com que os produtos cheguem aos clientes? Porque além de ter uma loja física, por exemplo, nas cidades, tem grandes centros de distribuição por região. Aqui na região Nordeste é em Fortaleza. Então, se não tem o produto não tem na loja aqui em Teresina, mas tem um centro de distribuição muito forte, muito grande, que armazena uma enorme quantidade de produto em Fortaleza. Então, rapidamente o produto sai de Fortaleza e chega a Teresina. E ainda lembrar que existe os centros de distribuição na cidade. Vamos imaginar a estratégia de distribuição do Comercial Carvalho. Quem conhece aqui Teresina sabe que nas imediações ali do Disseu, daquele entroncamento do CEUT, onde fica a faculdade de CEUT, ali tem um grande centro de distribuição do Disseu. Então, os caminhões de grande porte chegam a Teresina para entregar as mercadorias do Comercial Carvalho e são grandes caminhões que teriam dificuldade de transitar dentro da cidade, mas teria alguma facilidade de chegar ao centro de distribuição do Comercial Carvalho. Chegando lá, deposita os produtos e ali tem uma estratégia de distribuição com caminhões menores, que têm facilidade de transitar na cidade. Então, tem todo um planejamento de distribuição dos produtos, saindo da fábrica até chegar ao consumidor final. Então, nessa cadeia de distribuição, de fazer com que o produto chegue ao consumidor final, de forma a preservar suas características, sua integridade física, e que haja celeridade, rapidez, com o menor custo possível, é fundamental uma cadeia de distribuição, todo um processo de planejamento que envolve a seleção dos canais de distribuição, o tipo de transporte. Se é no Brasil, quase sempre o transporte é feito através de sistemas rodoviários, de caminhões. Por isso, quando se fala numa greve de caminhoneiro aqui, abala o país, porque grande parte da distribuição, do processo de fazer chegar do produto à fábrica é através do sistema rodoviário, através de caminhões, de carretas. O processo de armazenagem, distribuição, o tipo de varejo, por exemplo, se é feito através de shoppings, e nós, pela Associação Brasileira de Shopping Center, nós temos 5 categorias de shopping diferentes. Se é através de supermercado, de lojas de conveniências, aquelas lojas que ficam em postos de combustível, que são abertas 24 horas e que o preço são maiores, as lojas de especialidades, que trabalham basicamente com um único tipo de produto, as mercearias, as bodegas, lá nas pequenas cidades interior, em bancas de revista. Se é utilizada venda pessoal, que ainda é muito utilizada aqui no Brasil, ou a internet, que é um processo de comunicação e distribuição cada vez mais utilizado no Brasil. Com esse item, nós encerramos o nosso programa com o ponto de distribuição. Muito obrigado pela companhia e espero que vocês tenham gostado das nossas videoaulas.